Lupa da Alma, tema desta série do Café Filosófico. Mais de um ano em tensão com a Covid-19. Quem não se abalou com esse sobressalto inesperado e devastador sobre a nossa vida, de nossa família, vizinhos, amigos, da população de uma cidade, de todo o nosso país e do mundo, enfim? A falta de segurança em nosso hoje e em nosso amanhã paira sobre nós como uma ameaça constante, que desarma nossos autocontroles, aciona gatilhos e desperta toda espécie de emoção. Nesta turbulência em que todos nos encontramos, é bom ter a lucidez de uma voz que nos ajude a tentar compreender os tantos problemas psíquicos e dores da alma que se desencadearam. Esta é a proposta deste programa de hoje, que traz um debate com a psicanalista Maria Homem. O Leonardo Brandão te pergunta, Maria, a pandemia ou o descaso com as mortes causadas por ela deixou a morte banalizada ou ela apenas escancarou a banalização da vida e da morte, tão presente na contemporaneidade? Essa é uma ótima pergunta, né? E a gente tem uma literatura que está vindo aí cada vez mais, e essa pergunta, claro, não dá para escapar de um debate ultracontemporâneo que é a releitura do conceito Foucaultiano de biopoder ou biopolítica, e a política que incide sobre o vivo, regula, vigia, controla o vivo, e a necropolítica. Então a gente tem esse elo, né? Foucault, Mbembe e vários outros autores que estão se perguntando, peraí, deixa eu entender uma coisa. Então a gente está num estado de exceção, como diria Agamben, que vai fazer a morte vir a regra e a gente pode colocar a morte como objeto, inclusive de gozo. É isso? A gente está no momento de possibilidade de um gozo fascista com a erótica da morte, porque isso é o fascismo, né? Lembra Camille Neri, fascismo italiano, que você tem os uniformes com ossadas, com esqueleto, com a caveira, que está no BOPE, o crânio, o cruzamento, a ideia do pós-mortem e aquele osso literal e simbólico da vida passa a ser erotizado. Quanto mais angústia a gente tem com o não vida, quanto mais eu me sinto pequeno, não sujeito disso, o que de fato eu não sou, mais a minha defesa é numa imaginarização, numa construção fantasística quase delirante, de que eu posso controlar a morte exercendo-a, né? Eu opero essa morte, eu vou cada vez mais me colocar num lugar de executor e aquele que decide quem é que vive e quem é que morre, ou deixar morrer ou efetivamente matar. É muito cruel a gente ainda não ter conseguido construir um lugar de sociedade em que a gente possa interditar esse tipo de posição e barrar esse tipo de gozo. A Fabiana Pinel te pergunta qual a linguagem que nasce a partir da pandemia dentro das relações. Como vamos nos comunicar a partir da urgência de viver? Olha só que bonito, né? Acho que, por acaso, a ordem das perguntas ela é interessante, porque ao mesmo tempo vem um descaso com a vida e a urgência de viver. É a consciência radical de que a vida é aqui e agora e de que a vida ela é um sopro. É uma expressão muito antiga, é uma expressão bíblica,
é uma mítica milenar, né? Antes do Gênesis, esse sopro que faz viver. Como é que a gente foi fazendo permitindo esse descaso com o vivo? Eu ainda colocaria aqui um outro ponto na conversa, eu vou juntar com uma ideia da modernidade, é uma ideia muito clara no Nietzsche, que ele apontou o seguinte: a modernidade, quando ela vai colocar a consciência do humano e a luz da razão no seu centro, né? O cogito, Aufklärung, o século XVIII, o século das luzes, cada vez mais você vai perdendo a transcendentalidade divina como aquela que seria a explicação básica da vida e de um pós-vida. Então essa é a frase do Nietzsche: Deus está morto. Nem estou discutindo se existe, se não existem forças transcendentais, mas do ponto de vista do sujeito moderno e pós-moderno que somos nós, a gente vive aqui. A gente vive com a consciência de que a vida é um espasmo, ela é um lapso e que ela vai colapsar. Diante disso, a gente tem duas saídas que a gente observa. A primeira é ficar tão angustiado com isso que a gente diz de forma nenhuma, eu tenho os deuses, eu tenho os espíritos, eu vou fazer conjunção astral, eu vou me conectar com o universo, tudo é fluxo de energia. Uma lógica espírita tem várias vidas, a morte não é problema na minha religião. A vida se reinstaura, é fluxo. A vida do eu, da minha consciência, eu tive as vidas passadas, você psicografa, você tem uma ideia de manutenção da individualidade. Não é uma manutenção no conceito de vida, como a semente morre para germinar um novo ser, um novo grão que vai gerar um novo pão, né? Não é Gilberto Gil, não é poesia, não é Lynn Margulis, não é biologia. É uma ideia de que o indivíduo permanece. Então, você o reafirma de uma maneira quase mágica a não morte, porque você viverá para sempre e, atenção, de forma melhorada, porque tem uma escada de evolução. Ou você pode entrar numa posição que é o avesso dessa, que é tanto faz, a vida não vale nada, então ela pode ser perdida. Ela pode ser... Enfim, a vida é só isso, a vida tá aí, ela vai brotando, então posso exterminar, posso... Não me interessa, é obstáculo para mim, não faz sentido, pronto, chega, tchau para você. E eu quero manter o meu sistema lógico, eu quero manter a minha Weltanschauung, a minha visão de mundo que vai estruturar o mundo desta maneira. Então, você, judeu, não cabe no meu mundo. Você, preto, amarelo, verde, azul, não cabe no meu mundo. Aqui, supremacia branca, vamos. Né? Então, a gente precisa desesperadamente fazer um quadro de valoração destes vivos e não daqueles. Então, nós valemos muito e nós devemos ser preservados. E todo o resto, sai daqui. Vai para a borda. Cracolândia, tchau. Limpeza para você. Lógica, higienista, a pureza, a limpeza, a exclusão. No próximo bloco... A pandemia revelou quem é você no tabuleiro das relações amorosas. No interior das casas, não temos como não esbarrar nos conflitos, os explícitos e os implícitos, da micropolítica cotidiana, a que mostra como anda a interlocução, o sexo, a divisão das tarefas, o jeito de comer ou agredir e tudo o que a partilha de território coloca em cena.
Afinal, quem sou eu e quem é você? E quem somos nós juntos? E como podemos viver juntos? É aqui que amor e política se entrelaçam. O universo do ultra-privado é território de convivência e de atuação das nossas matrizes inconscientes de relação com o outro. Nesse caldo, como encontrar o fio do amor que um dia nos uniu? O fio do amor, não sei, mas os intrincados fios que nos unem ao outro estão mais visíveis, como se de repente essa hiperconvivência inesperada tivesse inventado um composto químico que iluminasse os pactos subterrâneos e as camadas de não ditos que permeiam qualquer relação humana. Oi, Maria. Eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre como o isolamento afetou as relações amorosas, né? Como o fato dos casais estarem separados ou juntos demais pode ter trazido alguma coisa de diferente para as relações que já vinham sendo bem características desse momento neoliberal, desse momento onde as pessoas são um tanto isoladas já, individualistas, né, nesse sentido. Você acha que isso fortaleceu as relações, enfraqueceu? Como é que você tem visto e tem escutado no teu consultório a vida amorosa em tempos de pandemia? A pandemia, ela é essa lupa sobre a alma e sobre a alma do laço, das relações. E o que a gente vê? Ou a gente ama, ou a gente odeia, ou a gente está numa profunda indiferença, né? O amor e o ódio sendo, vamos dizer, o avesso e o direito da pulsão, do pathos, da forma de conexão. E a não existência desse pathos, o esfriamento, sendo aquela sensação em que você diz, nossa, tá, né? Aquilo que você amava, idealizava, achava incrível, seu olhinho brilhava e, né, glitter no quadro. Nessa pandemia você começa a olhar para aquilo, você fala, nossa, que sem graça, né? Não faz mais sentido esse elo. É como se na vida a gente tivesse, né, o próprio viver nosso, que também é desse nosso sistema do fazer, e do fazer muito, e do acelerar. E essa lógica também, como a Vera colocou, ultra neoliberal e da aceleração, da produção, do consumo, do movimento, do entretenimento, do bar, do trabalho, do seguinte, do depois. A gente estava correndo loucamente na quadra e alguém gritou, estátua. Como aquela brincadeira, lembra que a gente fazia? Separa como você está. Então, a pandemia revelou quem é você no tabuleiro das relações amorosas. Como você está? Você está junto com quem? Você está em qual posição? Você está junto? Você está separado? Você está numa relação de encontro que o enfrentamento dessa quarentena, do vírus, do não saber, do conflito de diferentes posições, opiniões sobre máscaras, sobre vacinas, sobre presidências, sobre governos, o enfrentamento desse caos foi mais interessante com essa pessoa? Sorte a sua, né? Então, você pode ver nesse jogo de estátua que você reitera a escolha que você tinha feito. É como se fosse um teste, né? Um testar, um avaliar, um mergulhar num tipo de observação que você não teria a oportunidade no corre-corre da vida. Então eu diria o seguinte, aproveita esse momento e não fuja das consequências dele, porque vai demorar a se repetir. Oi Maria, minha pergunta para você é a seguinte. Durante a pandemia agora do coronavírus, vários amigos meus com crise de angústia, crise de pânico, fobias, etc., se sentiram melhores. Eu achei super estranho, né? Eles tinham todos os motivos para ficar ainda mais neuróticos, encucados e fóbicos e com medo. Mas eles relataram uma melhora nos quadros de ansiedade. O que pode ser isso?
Num primeiro momento eu achei que o motivo era porque, enfim, o Brasil e o mundo todo estava dentro de casa, assim como eles costumavam ficar nos momentos de crise. Mas eles me falaram que não foi só isso, que eles de fato se sentiram melhores de depressão, de insônia. Achei super esquisito, de fobias em geral. O que você acha que pode ser isso? Eu vou radicalizar a pergunta da Tati e eu vou falar da paranoia, né? Então, assim, radicalizar no sentido que não é só a fobia, não estou no registro normoneurótico. Fobia, depressão, angústia, ansiedade, vamos chegar, mas eu quero começar aqui com a loucura. Vamos na psicose, vamos na paranoia e na certeza de que tem algo atrás de mim, tem algo me perseguindo, tem algo que me ameaça e que eu estou naquela angústia. E ouve bem, a estrutura paranoica ou flertes paranoides com a realidade são muito angustiantes, porque eu tenho certeza que tem um vírus aqui, só que ninguém está vendo. Ninguém acredita em mim, ninguém vive como eu vivo. E aí eu fico numa dupla paranoia. Tá me ameaçando, porque tá aqui do lado. Não sai daqui, ó, me acompanha, é minha sombra. 2, eu não tenho certeza do quanto todo mundo vê o que eu mesmo vejo. Então, eu tenho que ficar, ao mesmo tempo, controlando o objeto que é paranoide, o objeto ameaçador que me persegue e controlando o que o mundo vê disso. O que me acalma? Todo mundo está comigo. Todo mundo está vendo que tem um vírus, que está escrito no jornal, que tem estatística, que tem morte mesmo. Eu disse que tinha. Eu sempre soube que um dia a Terra ia acabar. Se não acabou em 2012, vai ser agora em 2020, vai ser agora em 2021. Mas assim, 2022 não passa, porque estava escrito. Ou seja, essa textura afetivo-simbólica desse sentimento que é dos núcleos paranoides, vamos dizer assim, que tem o medo como base, a ideia de ameaça, de intrusão, de objeto intrusivo, alguma coisa que pode fazer uma disruptura na imagem de eu, que portanto é frágil. Essa vivência, ela fica menos ameaçadora, paradoxalmente, quando você se irmana com o outro e vive junto com o outro essa possibilidade de ser ameaçado. Então, a ameaça fica muito menor. Você está comigo e eu estou com você. Então, todas essas bases ansiógenas, elas se apaziguam, porque eu sei o que está acontecendo. Não é o desconhecido absoluto. Uma estratégia que a gente tem diante desse caos é estudar. Então, o sintoma, né, obsessivo de quem gosta de saber e de estudar e de ler é um pouco uma tentativa levemente delirante de controle sobre a realidade. Se ela me angustia, ok, mas naquele momento eu vou saber. O saber que me apazigua e estar no elo com o outro, estar irmanado na desgraça, que vai me dar um lugar de tranquilização. A Lilica diz assim: alguns processos de ansiedade poderiam estar fora de casa. Sendo assim, a vida dentro de casa e na internet oferece até certo ponto um conforto para essa insegurança real e emocional das relações? A gente às vezes teme muito mais imaginariamente do que na realidade. Muitas vezes as noites insones, elas vão fazendo os teatros e as perguntas e respostas, as deixas e vão retomando os esquetes, os capítulos. É como se a gente colocasse em cena o Teatro Mundi e vai retomando, e vai falando, e vai
E nesse processo, muitas vezes a gente pode sofrer mais, a gente se angustia diante disso, o que pode ser o outro, quem sou eu diante do outro, qual é meu olhar, como é que o outro me vê, o que ele acha de mim, quanto eu valho, a velha pergunta sobre o valor, a velha pergunta narcísica sobre quem é o eu, como você está na fita, a fita métrica, que tudo mensura. Então, de repente, ficar em casa, sem ficar comparando tanto, que você está em casa e todo mundo está lá fora, no gozo extremo, todo mundo está na festa, na balada, no boteco, na alegria, na felicidade, e você não está. Isso pode acalmar. É curioso, é a fantasia edípica, sempre estrutural para nós todos, do terceiro excluído, como diria Freud. Então, eu estou aqui, mas você também está aí, estamos todos aqui, de alguma maneira eu me apazigo, porque pelo menos eu e meu grupo, meus amigos, está todo mundo aqui. O que até é uma pergunta muito boa para ajudar a gente a pensar um fenômeno sensacional, didático, que é da festa clandestina, né? Você põe sua vida em risco. Essa fantasia do terceiro excluído não é brincadeira. Por quê? Porque eu vou na festa para não ficar de fora. Todos vão, por que não eu? No próximo bloco... Será que a gente não está sendo muito apegado, um apego defensivo às formas de vida que a gente mesmo construiu? Vamos dizer que você ao menos fez uma descoberta valiosa nesses tempos de solidão forçada e pode finalmente decidir sobre um dos lados do pêndulo no qual balança tempos. Vivo só e é dessa forma que quero e sei viver. Me dá um prazer inenarrável ter minha casa, minhas coisas, meus casos, meus bichos, meu tempo, minha agenda. E o prazer com que repito essa palavra, esse tipo de pronome possessivo, revela um estilo de conexão com as coisas, me ajuda a ver que o eixo é o eu individual e que todos os objetos que circundam ao redor devem estar exatamente aí, nos vários círculos que desenham ao redor de mim e preenchem minha existência, e não lado a lado. Minha vida é livre e plena nesse desenho individual. Ou pelo contrário, o que vi se acumular nesta centena de dias é a certeza de que não suporto mais. Que não quero isso pra mim, que me cansa, me entedia, me deprime e me dá raiva não ter alguém, não ter um par, estar sempre sozinho. Me sinto só e profundamente infeliz ao ter que ficar sempre procurando prazer em minha própria companhia e dizendo para mim mesmo que bom que é ser livre e dono do meu tempo e do meu nariz. Estou exausto de me convencer da verdade desta narrativa e agora assumo em alto e bom som que algo me falta. Pior que isso, que alguém me falta. Um alguém que nem sei quem é, que nem existe, que tenho medo e preguiça do imenso trabalho de procurar, inventar, encontrar. A Ana Limonge te pergunta como lidar com o dilema de poder aproveitar mais tempo com a família e ao mesmo tempo querer um tempo de solidão que não é mais possível. Eu entendo que a gente diga esse espaço de subjetividade privada, um espaço próprio da solidão e de poder vivenciar a sua solitude para o seu momento. Eu entendo que a gente possa relacionar isso com territórios, com tempo, com espaço, com lugares, e a gente diz, eu nunca mais estou sozinha nesta casa, nunca mais tenho meu tempo para, enfim, ler o meu livro na rede, não posso ir para...
sim, eu estou compreendendo a questão, bom, penso que estou compreendendo no limite de que a gente compreende algo do que o outro diz, mas, ao mesmo tempo, eu deixaria aqui uma pequena provocação, porque o espaço de subjetivação, o espaço de solidão e de encontro com o eu, ele sempre é possível. E se você não está conseguindo encontrá-lo, é porque, sobretudo, te falta a força de barrar a demanda do outro. Porque o outro demanda. Essa é a regra básica. O outro, essa alteridade, né, gente? É demanda, 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 que fica todo mundo te pedindo tudo o tempo inteiro. Dos filhos aos pais, passando pelos maridos, pelos amigos, agora pelas internets e pelas redes e a disputa da tua atenção, que é a lógica do sistema capitalista, imagético e consumista, que é o nosso. Então, faz uma coisa, tranca a porta, gira a chave e fala, agora não, eu estou ocupado, eu vou tomar meu banho e eu vou ficar aqui no silêncio, e eu preciso do silêncio, eu preciso dele para existir, para elaborar, para não precisar das noites de insônia para ficar no pensamento de repetição. Eu vou ficar aqui e vou escutar o que pulsa, vou escutar o que vem. A Joana Vieira te pergunta qual será o impacto na formação das crianças pequenas que deveriam estar justamente trabalhando as relações com os coleguinhas na escola e passam quase um terço da vida agora em isolamento. Eu escuto muito essa estrutura de questão e essa forma de preocupação. Eu compreendo, mas ao mesmo tempo eu diria o seguinte, eu não sei se a gente deveria sempre repetir a ortodoxia do que a gente supõe ser a forma de vida correta, né? Então, as crianças e as criancinhas pequenas, as crianças pequenas deveriam estar em contato com outras crianças pequenas e deveriam brincar com os coleguinhas. Quem foi que disse isso? Por quê? Estou no 6º ano, deveria estar estudando tais conteúdos e vou perder o ano e isso abrirá um fosso social gigantesco porque perderei meus conteúdos. Quem disse isso? Por que que a gente tem que fazer sempre a vida sob a cartilha obsessiva que regula os tempos da vida? Será que a gente não pode escutar esta pandemia como a incidência de Kairos, como aquilo que os gregos chamavam o tempo do encontro, do instante, da oportunidade, né? Aquela representação, só um parênteses aqui, né? Lembra? Cronos, que é o tempo da medida, do cronômetro, do cronológico, mas é o tempo da passagem e do um dia depois do outro. Né? Aion, aquele tempo do retorno, do ciclo, das estações, de um eterno renovar, de um eterno repetir. E Kairos, que eu gosto muito da representação dele, lembra? Aquele Deus meio jovem e que não tem cabelo, só um cacho, e que é muito rápido, passa voando, literalmente passa voando. E aí você tem que ser muito ágil para pegar aquele cacho de cabelo, você tem uma entrada e você tem que ter a habilidade de capturar o instante, o timing preciso, para você ter aquela entrada naquele momento. Por que que a gente é tão amante de Cronos?
Por que a gente é tão dependente de todas as ordenações e métricas que a gente desenhou para viver? Criança de 2 anos deveria estar isso, criança de 10 anos aquilo, criança de 18, um jovem adolescente, como assim? É impossível segurar em casa porque tem que interagir, tem que ir para a balada, tem que ir... Enfim, por que não viver essa angústia? Por que não viver essa diferença? Por que não suportar o não encontro? Por que não descobrir a casa, o território da casa, a imagem do outro, a interação à distância, a tecnologia, a leitura, os outros saberes, os aprofundamentos? Será que a gente não está sendo, com perdão da palavra aqui muito simplista, será que a gente não está sendo muito apegado, um apego defensivo às formas de vida que a gente mesmo construiu? Será que a gente não teria possibilidade de criar com essa diferença, com essa suspensão da norma e do normal que nos atingiu e pesquisar, de fato, novas formas de sentir e de viver? A Lu Araújo diz assim: Maria, a pandemia escancarou algo que biologicamente é muito natural entre nós, a morte. É essa presença da morte assim tão próxima que pode fazer com que muita gente não consiga ficar consigo mesmo, encarar a si mesmo, ficar em casa. Eu acho que sim, tem várias faces da castração, se é que eu poderia dizer assim. Tem várias faces do vazio, do ponto de abismo, né? Point d'abîme. Tem vários jeitos de você entrar em contato com algo que te tira de um eixo da normalidade, que é sempre angustiante, mas apaziguador. Como? Você coloca a ideia de vida, você coloca a ideia de uma relação estável, de um estado civil, por exemplo, casado, por exemplo, solteiro, por exemplo, jovem, por exemplo, trabalhador, produtor. O que você está fazendo? Você está colocando anteparos, escudos entre você e o real da vida. Então, sim, sem dúvida, eu estou com você e eu estou até ampliando esse encontro com o real. Você trouxe a morte como essa figuração. Sim, é um ponto de angústia, mas não é o único. É o encontro com a morte, é o encontro com a verdade da relação e das relações que você construiu até então. O encontro com a verdade e o sofrimento eventual de se deparar com quem é você, o que você fez da sua vida, né? Para voltar na nossa metáfora de estátua, é como se você visse num espelho, ou você visse, se abriu uma janela e você viu uma paisagem muito clara. Que vida você construiu para você? Quer dizer que eu estou aqui há anos fazendo tal coisa para acabar agora assim, sozinho, ou eu e meu gato? Ou para quem que eu posso ligar? Com quem que eu posso conversar? Com quem que eu posso trocar? Eu tenho amigos. Então, não é só o cru da morte, é sobretudo, eu vou colocar em 2 grandes pilares. Um, é isso que eu estou chamando o encontro com o real da vida, o cru, a condição do não amparo do humano, da vulnerabilidade, e um grande encontro com uma pergunta sobre a autoria do desenho que você construiu para a sua própria existência. No próximo bloco... Toda vez que você precisa muito da norma, do hábito, do antes, do antigo, você pode se perguntar: do que eu estou fugindo agora
que eu preciso correr para o conhecido. Oscilamos, tal qual bebês que começam a se deparar com o conceito de alteridade, entre desejar brincar com um amiguinho e segurar a bola só pra gente. Talvez estejamos nesse estado primário ainda muito ambivalente em nossa relação com o outro. Ainda precisaremos de tempo para digerir o que fizemos e o que não fizemos. O que poderíamos ter feito e onde foi que pegamos a trilha que veio dar onde chegaremos em 2050. A Marcela Amaro te pergunta como lidar com quem se nega a praticar o isolamento social. Marcela Amaro, me dê essa resposta, Marcela. E eu quero falar uma coisa que eu ando pensando, eu vou partilhar aqui com vocês, que é a seguinte: será que a gente vai entrar num modo de quase um splitting de civilização? Será que a gente vai fazer uma cisão civilizacional tal que uma parte vai para um lado, uma parte muito grande de pessoas vai seguindo uma certa lógica e vai para um lado, e outra parte vai indo para outro lado? Será que a gente vai ter um tipo de relação com a realidade que vai levar em conta a realidade, o vírus, uma metodologia de aproximação da realidade, que por hora é a melhor que a gente encontrou, que chama ciência, que nada mais é você partir da premissa da ignorância e dizer eu não sei, eu ignoro, mas eu vou saber. Isso é a ciência, né? É você poder bancar uma posição subjetiva de não saber a priori para investigar com uma metodologia mais ou menos desenhada, que ela é um pouco diferente se a ciência é mais abstrata, é matemática, é humana social, é antropológica, é geológica, é biológica, é física, enfim. Ciência mais ou menos dura, ciência mais ou menos mole. A gente vai melhorar isso, que não está ainda muito bem, é muito polêmico. Mas a premissa é, eu não sei o que é esse vírus, eu vou investigar. Eu não sei como eu vou barrá-lo, mas eu vou buscar essa estratégia, aquela. Na prática é essa máscara, essa esterilização, essa vacina, aquela outra. Vamos cooperar, vamos nos unir, vamos fazer internacionalização, que foi o que foi feito, né? O Brasil tem ciência de ponta. O que a gente entendeu, como a gente acabou de discutir, é que o mundo é um só, é interconectado. Ele vai ter a metodologia de pesquisa para vir a saber, saindo da ortodoxia das antigas estruturas. Isso é uma parte da humanidade. Vamos dizer, isso é a virada moderna e suas burilações, seus ajustes, porque não é perfeito, nada é perfeito, mas a direção é essa. E talvez uma outra grande parte que se revela numerosíssima, que diz, eu não quero saber de nada disso, isso me causa muito sofrimento, isso me angustia profundamente, não quero saber nem de verdade, nem de não Deus, nem dessa discussão de gênero, nem dessa revolução sexual, da transformação do lugar do feminino, da ideia de raças ou pluralidade de raças ou diversidades. Não quero saber de contenção ao meu gozo, ao meu lugar narcísico, a ideia que eu não posso me mover, que eu tenho que usar máscara, que todos deveriam partilhar do campo social igualmente, que a matriz ultra-individualista ela é delirante. Não quero saber de nada disso, vou continuar dizendo isso, não me importam as evidências. Essa história de evidências, de ciência, é tudo uma enrolação, é tudo um sistema das elites
que nos oprimem, que nos roubam, que nos enganam, não quero saber. É a cisão, é a divisão, a gente vai se encontrar em algum lugar. Por que eu desenhei esses dois campos? Porque a pergunta, só para objetivar a pergunta, como conversar? Como poder chegar e tocar a recusa, né? Eu não sei como, mas eu sei como não. Pela violência, eu acho que não vai. Dizendo você é burro, idiota, não entende nada, seu isso, seu aquilo outro. Essa chave da agressão, essa chave da violência pura, eu não sei se ela funciona muito bem. Eu estaria mais no método socrático, eu estaria mais na maiêutica, que é um pouco o método clínico analítico, né? Ah, tá, você está vendo coisas, você está vendo uma astronave, me diz um pouco mais, como é? Ah, tá, você acha isso? Você acha que lugar de mulher é na cozinha? Você acha que mulher não pode fazer faculdade? Por quê? Desenvolve. Quem achava isso? Ah, teu pai acha isso. Ah, teu avô. Ah, tá. Teu bisavô. Ah, quem mais? Como é que é isso? Vamos lá? Interrogação maiêutica, né? Vamos extrair o conhecimento. Por quê? Por que eu acho que a gente tem chance como civilização? Porque a realidade é uma só. Embora as leituras da realidade sejam múltiplas, o real é aquilo que se instaura. É isso. A Terra não é o centro do universo. O Leonan Oliveira Jonas te pergunta o seguinte: se a pandemia seria um encontro ou um desencontro com a humanidade? Ela é um ponto na curva ou fora da curva? Estamos sobrevivendo ou nos arrastando? E mediante a tudo isso, qual é o papel da psicanálise? Eu ousaria imaginar que a gente tem uma encruzilhada, em que a gente vai ter a oportunidade de compreender melhor o nosso lugar no mundo, diante do outro, diante das diferenças de gênero, de classe, de raça, de formas de vida, de relação com a natureza, de legislação maior ou menor com a natureza, com os mercados, com as riquezas, com a circulação, com o direito à ocultação, à privatização de si mesma, privacidade. Então, não teve como a gente não observar como a gente combinou tudo isso. Quais os pactos que fizemos e que estamos fazendo. É uma oportunidade por quê? Porque uma vez que você vê, ou seja, usando a minha linguagem, quando isso vem à consciência, vem à tona e vence a barreira do recalque, você não tem desculpa. A consciência é inexorável, ou seja, você pode e talvez deva fazer alguma coisa com isso. Como é que a gente quer viver? Que pactos a gente quer manter? O que a gente quer repactuar? O cético é aquele que se pergunta, né? O que está acontecendo? Vamos ver. Vamos ver mais um pouco. E vamos ver mais um pouco, né? Não tem grandes certezas. Não tem uma posição da ortodoxia, que é aquela que sabe a priori, mas é aquele que interroga, é aquele que vai fazer a pergunta. Como é? Peraí, vamos ver, reforma administrativa, tá. Para administrar o quê, como, o que é fazer gestão? Reforma política, sim. Como? Quem tem o direito de me representar? Por quanto tempo? Sob quais condições? Reforma daquilo que eu vou legislar e regular como circulação de coisas, de empréstimos, de capitalizações, de direitos a fazer dinheiro em cima do dinheiro, em cima do dinheiro. Tudo isso veio à tona. Então,
Isso é uma oportunidade gigantesca, não? Será que a gente não vai poder repactuar da maneira mais interessante para a vida na Terra, igualmente rica para todos? Se a gente quiser, talvez possa começar essa conversa, o que já não é pouco, né? E o João te pergunta, quando o vírus for controlado e voltarmos a alguma normalidade, como evitar que as lições aprendidas durante a pandemia não se percam com a nova rotina e não fiquemos acomodados de novo? Interessante, né, João? Porque essa é uma ótima pergunta para terminar. Porque essa é a arte, né? Esse é o desafio e é simplesmente o que a gente pode fazer para não perder a experiência. É se deixar penetrar pela experiência, é não precisar se defender tanto e desejar desesperadamente a volta ao normal, a volta à norma. Toda vez que você precisa muito da norma, do hábito, do antes, do antigo, você pode se perguntar, do que eu estou fugindo agora, que eu preciso correr para o conhecido, né? Por que o bebê está correndo para a saia da mãe? Opa, o que está acontecendo aqui na festinha com os amigos? Que brinquedo interessante ali que tem com os amiguinhos que ele não quer explorar? Por que eu estou voltando? Por que eu estou regredindo? Por que eu voltei a fazer xixi na cama? Por que eu estou precisando dessa minha cama? Porque está difícil esse encontro com toda essa outra realidade que eu posso construir, que eu estou compreendendo que essa forma de viver, as nossas formas de vida, talvez não sejam as mais interessantes. Então vamos arregaçar a manga e trabalhar? Vamos lá? Uma parte da gente é regressiva. Uma parte da gente vai falar, vira a página, vamos, vida nova, vida continua, vida que segue. Vida que segue, vamos lá, sem grandes complicações para minha mente que já está explodindo. Só que outra parte da gente, ela interroga e ela sabe o que viveu. Consciente ou inconscientemente, você foi atravessado por isso, com mais ou menos capacidade de lidar com isso no momento em que a coisa se desenrolava. Pode ser que você precise 10 anos para elaborar, você e todos nós. Pode ser que a gente ainda demore 1, 2, 3 décadas para ir elaborando, mas a gente vai digerir 2020. A gente não tem como seguir sem saber tirar consequências de tudo que a gente viu, que a gente viveu, diante do qual fomos colocados em 2020. Então, por mais que eu mesma já tenha pensado antes de fazer um texto, que ele tenha me posto para trabalhar e para escrever, você vê o que é o fio do simbólico. Você vê que interessante que é essa palavra infinita, que não cessa nunca. Você pode achar que você já pensou toda essa questão de suas várias faces e perspectivas, e ainda assim a gente vem aqui e ao falar você pensa um novo pensamento. Ao ter uma interlocução, uma questão, você desloca um pouco, você recorrige, você reajusta a rota. Então, que bom, né? Que bom que a vida é esse movimento e que a gente nunca pode estar seguro do que a gente é e do que a gente pensa, congelado no mesmo lugar. Então, eu queria deixar esse agradecimento a poder fazer esse movimento, essa dança com o próprio pensamento. É isso. Até a próxima. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Será que a gente vai viver mais
intensamente, como se fosse uma estética profunda de videogame da vida. A gente já está falando disso, essa gamificação da vida te habitua, porque o toque, o cheiro, o corpo, a materialidade vai ficar rara cada vez mais.